Muito bom dia, pessoal. Hoje vamos meditar no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Vamos falar sobre Rispa, a mulher que não desistiu dos seus filhos, mesmo depois deles estarem mortos. Vou ler o versículo 11 para darmos início à nossa meditação. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Nessa história de Rispa, nós vemos que nós nunca devemos desistir da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, porque mesmo com os filhos mortos, essa mulher não desistiu. E quem eram os gibeonitas? No capítulo 9 de Josué, ele vem explicando quem eram os gibeonitas, que foi aquele povo que enganou Josué e os anciões das tribos. E aí Josué fez aliança com eles porque diz que eles não consultaram o Senhor. Olha o perigo de a gente se envolver em questões sem orar, sem consultar a Deus. E ali Josué foi enganado. Depois de 3 dias descobriu a verdade, mas já tinha dado a palavra e não poderia voltar atrás. Passou-se o tempo de Josué, veio então o tempo de Saul. E Saul, por zelo, decidiu matar os gibeonitas. Mas já tinha sido feito um acordo lá atrás com Josué, então isso não poderia acontecer. Nós vemos como o cuidado de Deus é grande, até mesmo para com aquele povo que não temia nem conhecia o Deus de Israel. Mas como a palavra foi dada, quando dá uma palavra em nome do Senhor, não pode voltar atrás, né? E isso também nos traz uma lição, que muitas vezes nós vemos pessoas que mesmo dizendo que são do Senhor, falam uma coisa aqui, outra coisa ali, e desfazendo tudo que tinha falado anteriormente. Um servo de Deus, ele tem que ter palavra. A Bíblia diz sim, sim, não, não. É a palavra que deve ser dita pelo servo do Senhor. E aí agora nós já estamos nos dias de Davi. Aí a Bíblia fala que teve uma grande fome. Começou aquela fome 3 anos, né? Consecutivos. E aí Davi já percebeu que havia algo errado e foi consultar o Senhor. Outro alerta para nós, que muitas vezes em nossas vidas a gente vê alguma coisa dando errado, mas a gente não tem coragem de consultar Deus, não tem coragem de orar, de ler a palavra para encontrar em Deus a resposta para tal situação. E Davi ali consultando o Senhor disse que foi porque Saul havia matado os gibeonitas. Então, Davi fez ali um acordo com eles, que se dariam 7 homens, e ali eles levaram esses 7 homens, 5 eram netos de Saul, filho da filha de Saul, e 2 era de Rispa, que foi concubina de Saul. E ali eliminaram aqueles homens, e a Rispa resolveu fazer uma coisa heróica, vamos dizer assim, que entrou para a história. Levaram seus filhos ali para aquele lugar onde colocavam os mortos e ficaram ali vários meses. E Rispa ali, zelando pelo corpo dos filhos, à noite para os animais não comerem e durante o dia para as aves de rapina também não comerem. E a gente vê que quantas pessoas desistem da sua família, de seus entes queridos, de seus sonhos, com as pessoas ainda vivas. E Rispa hoje vem nos trazer um exemplo que eles estavam mortos, humanamente falando, já não tinham o que fazer, mas ela não se conformou com aquela situação. Ela deve ter pensado, não, meus filhos não são qualquer um, meus filhos eram príncipes, então eles têm direito a um enterro digno. E ali Rispa ficou ali vários meses zelando pelo corpo dos seus filhos, e aí isso chegou aos ouvidos do rei. Que nós possamos pegar o exemplo dessa mulher, de clamarmos, de lutarmos pelos nossos direitos, até chegar ao ouvido de quem possa nos atender, principalmente o Senhor nosso Deus. E ali Davi mandou buscar os corpos.
E através de Rispa, outras pessoas foram abençoadas, porque trouxe o corpo do próprio Saul, do Jonathan. E ali essa mulher pôde ter descanso, porque viu que seus filhos iam ser sepultados na terra dos seus antepassados. Que aí levaram lá para as terras do pai de Saul e sepultaram todos lá. Que o exemplo dessa mulher possa marcar nossas vidas. Que a gente venha ter força para lutar por um objetivo, assim como Rispa lutou. Começou com só a voz dela ali, que não fazia barulho. Mas de repente aquilo se tornou um murmurinho alto e todos já estavam sabendo que Rispa estava acampada naquele lugar. E chegou aos ouvidos do rei. Muitas vezes nós pensamos que somos sozinhos, que não vamos conseguir. Mas se nós lutarmos com força, coragem e colocando Deus na frente, nós também conseguimos. Que o exemplo de Rispa possa marcar nossas vidas. Que o exemplo dessa mulher possa nos trazer hoje a memória, fé e esperança de colocarmos nossos desafios e nossas batalhas nas mãos do Senhor e não desistirmos nunca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Porque ali, humanamente falando, não tinha jeito mais, já estavam mortos. Mas mesmo assim ela lutou. E nós estamos com vida pela misericórdia e graça de Deus. Que possamos também ter essa mesma força para lutar, como Rispa teve. Que Deus possa estar abençoando a todos.